Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de ação e suspense chamado Dragão. Esse filme conta a história de um papeleiro que vive uma vida normal com sua pequena família. De repente, algo muda suas vidas drasticamente. O filme começa no ano de 1917 na China, onde um homem chamado Liu vive na aldeia de Yunnan com sua esposa Yu e 2 filhos. Todos os dias, Liu trabalha como papeleiro para atender às necessidades de sua família. Um dia, enquanto ele estava no armazém, 2 homens vieram e tentaram fazer o dono da loja entregar todo o dinheiro. Como o dono da loja se recusou, os homens começaram a se impor. Liu, que estava assustado, então se escondeu para evitar problemas com os homens. No entanto, ele não conseguiu aguentar quando viu os homens implicando com o dono da loja e sua esposa. Finalmente, ele decidiu empurrar um dos homens. Liu encarou os 2 homens sem demonstrar qualquer resistência significativa e simplesmente continuou a se esquivar. Mesmo assim, os homens parecem ter sido muito danificados e acabaram perdendo suas vidas. O acontecido imediatamente causou muita fofoca entre os residentes, porque eles não esperavam que Liu derrotasse os homens sozinho. Todos então pensaram que ele era apenas sortudo. No entanto, este não é o caso com o investigador Xu Baijiu. Durante uma checagem nos restos dos homens, Baijiu descobriu que um deles era Yan Dongsheng, um dos 10 mais procurados das autoridades. As autoridades da localidade pareceram satisfeitas em saber disso e os moradores consideraram Liu um herói. Porém, Baijiu permaneceu desconfiado porque não conseguia acreditar que Liu pudesse derrotar acidentalmente tais formidáveis homens. Baijiu notou sinais de vazamentos no cérebro por causa de danos causados aos nervos nos restos de Yan Dongsheng. Ele concluiu que Liu era na verdade um artista marcial altamente qualificado que escondeu seu talento. Baijiu começou a investigar reunindo informações sobre Liu com os moradores. Por outro lado, Baijiu tinha que lutar contra a dores que sofria. Ele utilizava agulhas de acupuntura inseridas em certos pontos para controlar os efeitos de substâncias danosas em seu corpo. Para confirmar sua hipótese, Baijiu então pediu permissão a Liu para acompanhar suas atividades diárias. Baijiu então começou a encontrar evidências de que Liu não era uma pessoa comum, por exemplo, como ele respirava com mais eficiência e sua técnica de aliviar o corpo para não cair no rio. No entanto, quando percebeu que Baijiu o observava, Liu fingiu ter caído no rio e foi imediatamente ajudado pelos residentes da vila. Mais tarde, Liu resolve revelar que tirou a vida de alguém num açougue 10 anos atrás, por ordem de seu próprio pai. Como resultado disso, ele ficou sob os, cuidados das autoridades por muitos anos, sem poder sair. Depois de ser libertado, ele estava determinado a mudar para uma vida melhor. No entanto, Baijiu ainda acha que alguém não pode mudar tão drasticamente quanto Liu. Além disso, ele podia perceber que Liu tinha uma grande quantidade de Qi, uma energia que apenas praticantes de artes marciais de alto nível possuíam. Baijiu então pede a ajuda de um de seus amigos para investigar um caso de vida retirada no açougue há 10 anos atrás. Seu amigo disse-lhe que ele deveria se lembrar do caso, pois os 2 o haviam investigado. Todos os membros da família do dono do açougue tiveram suas vidas retiradas por um grupo de, eliminadores. Após uma investigação mais aprofundada, Baijiu descobriu a verdadeira identidade de Liu. Seu nome é Teng Long, o segundo em comando dos 72 demônios. Depois de descobrir que Liu é Teng Long, alguém muito procurado, Baijiu retorna imediatamente à central e vai aos juízes para obter um mandado para, tirar a liberdade de Teng Long. No entanto, quase todos eles atrasaram a emissão do mandado, alegando falta de provas. Um deles pediu abertamente uma, ajuda de custo de Baijiu para emitir um mandado. Enquanto esperava pelo mandado, Baijiu decidiu continuar a monitorar Liu em sua aldeia. O juiz que havia pedido a ajuda de custo informou ao mestre dos 72 demônios sobre o paradeiro de Teng Long e esperava receber uma recompensa. Ofendido pelo juiz insultando Teng Long, o mestre então revela que é seu pai e tira a vida do juiz com apenas um dedo. O mestre então
envia seus homens para a vila de Yunnan para pegar Teng Long e acabar com a vila. Enquanto isso, Baijiu está a caminho da vila de Yunnan e 2 homens do mestre conseguem chegar à vila e pedir a Liu que revele sua verdadeira identidade. No entanto, como Liu não revelou sua verdadeira identidade, uma das, digamos, funcionárias do mestre, a senhora, tirou a vida de um aldeão para fazê-lo revelar quem ele realmente é. Quando a senhora estava prestes a tirar a vida de outro cidadão, Liu a parou e finalmente revelou sua verdadeira identidade como um formidável mestre das artes marciais. Em seguida, ele começou um embate contra os 2 funcionários de seu pai. A vila inteira ficou muito surpresa ao ver Liu, que era conhecido por ser inocente, se transformar em um grande guerreiro que poderia tirar a vida de um dos 72 demônios. Yu não pôde evitar ficar sem palavras ao ver a mudança drástica de seu marido. Depois disso, Liu levou a senhora para continuar o embate em outro lugar. A senhora perseguiu Liu e o encarou no curral dos búfalos. Eles se envolveram em um embate caloroso no qual, no final, Liu foi capaz de enviar a senhora ao chão. Os búfalos então passaram por cima dela, fazendo-a quase cair no rio. Quando Liu tenta salvá-la, a senhora diz a ele que ele ainda é Teng Long e cai no rio. Depois disso, Liu volta para sua casa cheio de culpa por esconder sua identidade de sua família e dos moradores. Liu então revelou um acontecido que se tornou um momento decisivo em sua vida, quando ele estava terminando a existência de uma família no açougue. Ele viu um dos adultos em fase de crescimento muito danificado olhando para ele com lágrimas nos olhos. Sua consciência foi agitada e desde então ele decidiu acabar com sua vida como um, digamos, retirador de vidas e começar uma nova vida como uma pessoa melhor. Não muito depois, Baijiu veio com uma autoridade e contou a Liu sobre a investida dos 72 demônios que pretendiam acabar com a vila de Yunnan e pegar Liu. Todos os aldeões, incluindo a esposa e os filhos de Liu, tiveram que ser levados para algum outro lugar por precaução. Enquanto isso, Baijiu, que agora começa a simpatizar com Liu e pensa que ele realmente mudou, decide ficar na aldeia. Usando seu conhecimento de fisiologia e acupuntura, Baijiu então elaborou um plano para fingir que Liu perdeu sua vida. No entanto, o plano falhou, pois eles tinham apenas 15 minutos para fazer Liu parecer sem vida e Baijiu teve que reanimá-lo imediatamente. Por não conseguir prever a hora da chegada dos funcionários do mestre, Baijiu teve que reviver Liu na frente dos membros dos 72 demônios. No entanto, inesperadamente, Liu removeu seu próprio braço esquerdo e anunciou que havia cortado todas as relações com eles. Os 72 demônios aceitaram a declaração de Liu e decidiram que ele não fazia mais parte deles. Mas o problema não termina aí. Um dos 72 membros disse a Liu que ele deveria se encontrar diretamente com o mestre que o esperava em sua casa. Quando eles voltaram para casa, descobriram que o mestre estava com a família de Liu. O mestre então disse a Liu que permitiria que ele deixasse os 72 demônios após retirar a vida de Xiao Tian, seu filho. Ouvindo isso, Liu então ficou emocionalmente instável e partiu para cima do mestre com apenas uma das mãos. Os dois travaram um embate acirrado no qual Liu usou um objeto cortante contra o mestre, mas nenhuma de suas tentativas o atingiram. O mestre, que possui uma enorme quantidade de Qi, usa sua energia para se proteger de objetos afiados. Por outro lado, Baijiu, que assistia ao embate, se infiltrou na casa de Liu por um buraco para ajudá-lo. Baijiu enfiou agulhas de acupuntura nos calcanhares do mestre debaixo do chão para cortar alguns dos nervos que enfraqueceriam suas defesas. Porém, o mestre percebeu isso e imediatamente foi para cima de Baijiu. Apesar de receber um grande dano no peito, Baijiu ainda conseguiu lançar agulhas de acupuntura no pescoço do mestre, o que cortou vários outros nervos. Consequentemente, suas defesas continuaram a enfraquecer. O grande embate entre Liu e o mestre continuou fora da casa, com chuva forte e trovões estrondosos. Quando Liu caiu desamparado e o mestre estava prestes a desferir o último movimento, Baijiu cravou a última agulha no pescoço dele, e ela agiu como um para-raios, fazendo com que o mestre perdesse sua vida ao ser atingido por um raio que o carbonizou. Baijiu anunciou que o caso foi encerrado e deu seu último suspiro. Depois disso, a família de Liu voltou para casa e ele voltou a levar uma vida normal com sua esposa e filhos. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever. Aproveite e assista a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir. Até o próximo.